Vamos lá. Então, a gente já leu o textinho, né, da questão 6 aí. Então, vamos para a pergunta. Com base na leitura do texto e seus estudos, responda as questões a seguir. Letra A. Quem eram as pessoas enviadas para os campos de concentrações? De concentração? Quem era, pessoal? Pessoa enviada para o campo de concentração aí? Judeus. Judeus. Isso. Tem mais aí? Ó, eram aquelas pessoas consideradas inimigas, ou aquelas pessoas, as pessoas consideradas inimigas, que eram as pessoas que eram contra o regime nazista, né? E também era o que? As pessoas judeus, os ciganos, os homossexuais, os comunistas e entre outros aí que a gente pode citar. Então, vamos aí colocar pessoas consideradas inimigas ou indesejadas pelo governo nazista. Pessoas consideradas inimigas ou indesejadas pelo governo nazista, a maioria eram os judeus, os homossexuais, os negros, vocês podem colocar os ciganos, os comunistas e entre outros. B. Qual era a função dos campos de concentração para os nazistas? Era a realização de quê, pessoal? Algum aí do trabalho de vocês colocaram lá a imagem do portão, dentro do portão dos campos, campo Auschwitz lá, que fala sobre uma frase, que era o quê? Introdução, que eu até falei para vocês, o trabalho liberta, né? Então, ali era o quê? A realização de trabalhos forçados. Então, a função aí era a realização de trabalhos forçados. Com base no... O Pedro, você que entrou agora, Matheus, o Guto, a gente está na página 51 no livro de atividade, tá? Com base no relato do primo Levi, como podemos compreender a vivência nos campos? Como que era, pessoal? Ruim, né? Péssimo, né? Era o que? A base de sobrevivência, né? Quem sobrevivesse ali era o campeão, era o vencedor, né? Porque eles não tinham uma, uma alimentação adequada, eles não tinham uma higiene adequada, né? Não tinham o que, principalmente também aí, a comodidade adequada, né? Que eles dormiam tudo junto ali, junto ainda com os baratas, ratos, né? Que eles atribuíam então muita doença. Então, aí, com base aí, como que era a vivência? Então, bastante difícil, né? A gente pode colocar. Então, que era bastante difícil, devido ao quê? Essas três coisas que eu falei. Devido à alimentação, devido à higiene pessoal, devido à comodidade adequada que eles não tinham. Então, vocês vão colocar aí, baseado. Vamos lá. D. Como os campos se tornaram de conhecimento geral?
Gente, a maioria desses campos, eles tornaram o quê hoje em dia? Museus, né? Se tornaram museus, principalmente lá da Polônia, que eu te falei, né? O campo lá Auschwitz, né? O Birkenau. Então, o primeiro e o segundo, então, viraram campos de concentração. Viraram campos de concentração, viraram museu. Então, eles viraram museu, viraram, então, se tornaram conhecimento, viraram livros, né? Contados em história. Então, é isso que a gente pode colocar. Então, após a Segunda Guerra Mundial, se tornaram de conhecimento geral após a Segunda Guerra Mundial, se tornaram de conhecimento geral em forma de livros e museu. Porque o autor afirma que era difícil alegrar-se mesmo após a libertação do campo. Era difícil esse povo que sobreviveu voltar à vida normal, à rotina normal? Era completamente difícil, né, eles voltar à rotina normal. Principalmente o quê? Principalmente a saúde deles, que estava muito abalada, né, devido eles eram muito doentes, desnutridos, né? Então, não era fácil eles voltar à vida normal deles, né? Principalmente que quando falava que eles eram principalmente judeus, né? Que ficava aí, os judeus que restaram na Segunda Guerra. Então, era muito difícil eles terem uma vida mais normal, então. Então, era porque, porque tinham novas dificuldades, porque tinham novas dificuldades a retomar a vida normal, porque tinham novas dificuldades a voltar à vida normal, como a maioria deles, porque tinham novas dificuldades a voltar à vida normal, como a maioria deles estavam doentes, desnutridos, como a maioria deles estava doentes, vírgula, desnutrido, sem familiares e até mesmo sem familiares e até mesmo sem condições de voltar para casa. Ponto. Sem condição de voltar para casa. Vamos lá. Capítulo 8, página 52. O mundo após a Segunda Guerra Mundial. Assine a alternativa correta para os acontecimentos posteriores à Segunda Guerra. Letra A. Churchill, Roosevelt e Stalin, líderes dos países vencedores, reuniram-se na Conferência de Yalta da União Soviética para discutir os rumos do mundo pós-guerra. Tô falando. O Pedro falou que não vai participar da aula porque a net dele tá muito ruim. Tá, ele me avisou aqui, muito obrigada.
Vamos lá. Na conferência na União Soviética para discutir os rumos do mundo pós-moderno. Então, juntaram, né? Eles juntaram, então, os países vencedores para discutir, sim, o mundo e como seria pós-guerra. Então, é verdadeira. B. A Alemanha foi dividida por 3 entre os países vencedores, uma parte para os Estados Unidos, outra parte para a União Soviética e a terceira parte para a Inglaterra. Eu acho que não, acho que foi 4, né? Isso. Não, tá errado aí. Foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU? Sim, foi criada. Isso, foi criada aí a ONU após aí. Na conferência de Póstima, foi decidida a invasão de Alemanha em 2 setores de ocupação, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental? Não, não marque. Na conferência póstuma, foi decidida a divisão da Alemanha em 4 setores de ocupação, uma ocupação americana, outra para a soviética, francesa e a Inglaterra? Sim, foi dividido em 4 aí. 2. Vamos, verdadeiro ou falso? E as falsas depois a gente vai repassar para verdadeiras. Vamos lá. 1. A OTAN foi uma força militar criada pela União Soviética? Não fazia parte da União Soviética e a OTAN. Então, falsa. 2. A OTAN era um tratado militar entre países do Atlântico Norte criado para que houvesse ajuda mútua caso ocorresse agressão externa? Verdadeira. Em resposta à criação da OTAN, a União Soviética e outros países socialistas criaram o Pacto de Varsóvia? Verdadeira. 4. O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar entre os países do bloco capitalista? Não, né? País capitalista, não. Então, falsa. Nem todos os países se aliaram às superpotências. Um exemplo foi a Iugoslávia. Verdadeira. Então, ficou FVV, FV. Então, aí ficou a letra B. Vocês vão marcar a letra B. Então, vamos corrigir aí a número 1 e a número 4. No espaço abaixo de vocês. 1. A OTAN foi uma força militar. A OTAN foi uma força militar criada pelos Estados Unidos. A OTAN foi uma força militar criada pelos Estados Unidos, vírgula, pelo Canadá e por países da Europa Ocidental. Ponto. A OTAN foi uma força militar criada pelos Estados Unidos, vírgula, pelo Canadá e pelos países da Europa Ocidental. Ponto. 4. O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar entre os países do bloco socialista.
O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar entre os países socialistas. Ponto. 3. Em dezembro de 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deveria ser seguida por todos os Estados-membros da ONU. Letra A. Por que esse documento e essa organização foram criados? Para prevenir o quê, gente? O que tinha acontecido aí? Tinha acontecido guerras, né? Conflitos, revoltas. Então, ele foi criado. Esse documento foi criado para prevenir novos conflitos. Esse documento foi criado para prevenir novos conflitos e promover direitos individuais. Ponto. B. Historicamente, qual era o efeito da criação de organizações como essa sobre o cenário internacional? Peraí que eu tenho que passar pro caderno agora. Ah, você não tem, não? Não. Ixi. Vamos lá, então. Prontinho? Linda. Eles queriam o quê, pessoal? Primeiramente, eles queriam o quê? Eliminar todos os tipos de conflito que existia, que podia existir futuramente. Então, principalmente, a ONU foi criado isso, para juntar os países, né, reunir e para entrar em acordo para não construir, desenvolver novos conflitos aí, baseadamente na base, né, econômica e também Essa é a resposta de qual? Não, tô só dando resumida. E também a base da economia dos países e na base também de invadir, né, tomar esses novos territórios. Então, foi construída basicamente para isso, tá? Então, todos os países, quando acontece algo, tem que passar juntamente na reunião da ONU para eles entrar no censo único para mandar ir para outros países. Então, é isso. Logo, aí então, vocês vão colocar agora. Logo após o fim da Grande Guerra, tinha o objetivo de evitar conflitos. Logo após o fim da Grande Guerra, tinha o objetivo de evitar conflitos, vírgula. Porém, com alcance menor, tinha o objetivo de evitar conflitos, vírgula, porém, com alcance menor, vírgula. Pois nem todas as grandes potências, da época aderiu. Ponto. Aderiu. Ponto. 4.
Leia o texto a seguir. Enquanto os Estados Unidos, a guerra havia matado cerca de 400 mil norte-americanos, mas esse número parecia pequeno quando colocado aos 60 milhões de mortos em todo o mundo. O país estava no meio de uma depressão quando a guerra começou. Quando terminou, sua economia estava crescendo a todo vapor. Havia se tornado uma superpotência. Nenhuma nação poderia desafiá-la, exceto, talvez, uma. Que foi uma nação aí, né? Desafiou os Estados Unidos. Sobre o contexto abordado, assine as alternativas corretas. Letra A. Após a guerra, os Estados Unidos emergiram como superpotência mundial. Então, aí ficou ao topo da superpotência mundial. B. São duas alternativas corretas, tá, pessoal? B. Em consequência da necessidade de pagamento de pensões decorrentes das inúmeras mortes na guerra, o governo dos Estados Unidos criou o estado de bem-estar social. C. O período de pós-guerra que caracterizou pela estabilidade política mundial propiciada pela ascensão dos governos ditatoriais. D. A União Soviética surgiu como a nação de conter o expansionismo estadunidense, recebendo apoio à França e Inglaterra. E. Após o fim da Segunda Guerra, o mundo passou por um período de bipolarização, tendo à frente de duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. A, B, C ou D ou a letra E? São duas? Duas. Eu acho que é a A e a E. A e a E. Isso mesmo. A letra A e a letra E. 5. Sobre o texto a seguir, sobre a Guerra Fria. Não vamos nos enganar, escreveu o financista americano Bernard em 1947. Hoje estamos em meio a uma guerra fria. Entretanto, somente o uso imaginativo da palavra guerra poderia descrever apropriadamente as relações entre Estados Unidos e União Soviética, que assemelhavam mais uma quente e tensa paz. Então, essa parte guerra, na verdade, não foi guerra, né? Foi só um acordo aí com discursos. Com base no texto e seus conhecimentos, responde as questões. O que foi a Guerra Fria? Foi o quê? Foi um período histórico entre duas potências. Quem eram essas duas potências, pessoal? Estados Unidos e a União Soviética. União Soviética, isso mesmo. Então, é a disputa aí dessas duas superpotências, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos e União Soviética. E essas disputas indiretas, né, porque não eram diretas, porque não era formação literalmente de uma guerra, era a base de quê? Da ordem política, da ordem militar e econômica. Principalmente do quê, pessoal? Eles estavam disputando aí, que eles fizeram lá a NASA, o primeiro homem a lançar da Lua, que era o quê? A tecnologia, né? Era um período de disputa entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. O que mais? Era um período de luta, né? Das conflitos dos Estados Unidos e União Soviética, com conflitos indiretos. Coloque na frente, da União Soviética, com conflitos indiretos.
Aí no conflitos indiretos, vocês coloquem política, vírgula, militar, vírgula, economia, política, vírgula, militar, vírgula, economia e tecnologia. Pode pôr somente essas aí. B. Porque o autor afirma que poderíamos caracterizar a relação entre os Estados Unidos e União Soviética como uma paz quente. Por quê, pessoal? Porque eles não se atacavam, eles só ficavam com um discurso indireto. Eles não jogavam bomba. Isso, Só ficavam exatamente. ameaçando. Isso, porque não teve o ataque. Isso mesmo, Hudson Júnior. Porque não teve ataque. E sim, conflitos, né, de discussão indireta. Qual Por que é? quê? A B, parte 59. Porque não houve ataque. B, porque não houve ataque. E sim, conflitos de discurso indireto. Quando vocês terminarem aí, eu vou ler na C. De que forma os países demonstraram seu poder naquele momento? De que forma os países demonstraram seu poder naquele momento? Por meio de... avanços tecnológicos e tal. Isto, exatamente. Então, eles estavam igual duas crianças, né? Eu tenho mais tecnologia que você, então estava disputando assim, né? Então, por meio de influência econômica, então o país que tinha mais capital aí, que tinha mais recursos, por meio de influência econômica e cultural. Por meio de influência econômica e cultural. 6. A imagem a seguir é uma das mais famosas relativa ao Muro de Berlim. Nela, vemos a construção em sua fase inicial, quando a demarcação era feita apenas por arame farpado. O soldado alemão, que deveria manter seu posto, decide desertar pulando para o lado capitalista. A respeito do Muro de Berlim, da imagem acima, alternativas a seguir. Primeira, a construção do Muro de Berlim foi resultado da discussão entre as lideranças mundiais no fim da Segunda Guerra. 2. A foto do soldado torna-se simbólica porque retrata justamente a situação que a União Soviética queria evitar com a construção do muro. 3. Depois que o muro foi construído de fato, fugas como soldados retrataram tornaram-se cada vez mais difícil. As pessoas estavam sustentáveis a serem mortos caso fosse descoberta. 4. O Muro de Berlim foi construído para isolar o lado socialista do capitalista. Famílias foram separadas praticamente do dia para a noite e assim ficaram por quase 30 anos. 5. A aceitação do muro por parte da administração capitalista de Berlim reflete a atmosfera da Guerra Fria. Conflitos que pareciam iminentes eram tolerados a fim de evitar novas desavenças. Assina alternativas corretas. Então, aí tem a alternativa A, B, C, D e E. A letra A, 1, 2, 3, 4 e 5. A B, 1, 3 e 5. A C, 2, 3, 4 e 5. D, 1 e 5. E E, 1 e 2. Qual aí, pessoal? Vocês acham? A número 1. A construção do Muro de Berlim foi resultado de discussões entre as alianças mundiais.
Não foi resultado de discussões hora nenhuma, né, pessoal? A foto do Eu sol acho que é a B. A B, você acha? Vamos lá. Então, Não, a vamos ver. C. B A não. C? Ah, então é a C mesmo, Hudson Júnior. A 2, a 3, a 4 e a 5. Certinho. Letra C. Bom, pessoal, terminou aí. Então, 10h30 eu vou iniciar lá no Socrative, tá? A avaliação de vocês de história. De minutinhos antes eu vou colocar lá no grupo, tá? Então, vocês têm meia horinha mais ou menos de descanso. Ok? Beijão aí. Boa prova para vocês. Não perca, hein? Todos aí.